Graça e paz de Deus na sua vida, que a graça e a paz de Deus sejam abundantes na sua vida, na sua casa, na sua família, em todo lugar que você andar, que você pisar, por onde quer que você vá, que você tenha sempre a paz e a graça de Deus. Hoje, culto de oração, e para falar um pouquinho de oração, oração é a intimidade com Deus, né? Mas antes eu queria fazer um breve contexto. Onde está Deus, né? Deus, né? A gente sabe que Deus está nos céus, assim diz lá em Salmos 115, versículo 3. O nosso Deus, ele está nos céus. Mas qual é essa distância, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho, eu queria trazer alguns exemplos para vocês, né? Os aviões comerciais, eles voam, né, numa altitude de cruzeiro, que é onde eles gastam menos combustível, eles vão aí em torno de 30 a 40 mil pés. O pé, a medida pé é o tamanho do pé, né? Em torno aí de 30 centímetros é a conta que normalmente é feita. E aí, 30 mil pés, nós estamos falando de 9 mil metros de altitude, 9 quilômetros de altitude, e 40 mil pés, 12 quilômetros de altitude. 12 quilômetros que é praticamente a distância entre Aparecida e Guaratinguetá, dependendo aí dos pontos que você considerar, né? Então, essa é uma distância. Imagina isso no céu, né? Daqui até o céu, como se fosse aí em linha reta de Aparecida a Guaratinguetá. Um outro exemplo é a Estação Espacial. A Estação Espacial, né, um projeto de muita tecnologia que o homem construiu e está em torno de 408 quilômetros de altitude em órbita. 408 quilômetros, né, em linha reta para o céu, também é um pouquinho longe, né? A gente até consegue ver a estação espacial de alguns pontos aqui da Terra, né, como se fosse ali uma estrela, algo nesse sentido, obviamente que numa altitude muito menor que as estrelas, mas 408 quilômetros. 408 quilômetros dá como se fosse daqui de Aparecida até São Paulo, vai e volta. Essa seria a distância em linha reta até a estação espacial, né? E aí, um outro exemplo é a Lua. E a Lua? Onde que a Lua está? A Lua está mais distante ainda, né? A Lua está em torno de 384 mil quilômetros para o céu. Lá para o céu, 384 mil quilômetros, isso aí em torno de 10 vezes, como se a gente estivesse dando 10 vezes a volta ao redor do planeta Terra, né? Então é um pouquinho distante, tanto é que o homem fez um foguete para poder levá-lo até lá na década de 70, né? Então fica um pouco distante. E a nossa distância até Deus? Qual é a nossa distância? Já que Deus está nos céus, qual é a nossa distância até Ele? Então a nossa distância até Deus, ela é muito menor. Ela é muito menor porque ela está a apenas 6 letras, né? A nossa distância para Deus, ela tem apenas 6 letras, que se chama oração. A oração que ela é muito importante nas nossas vidas, né? Para todos os momentos a gente precisa orar a Deus. Nas decisões importantes, então, nem se fala, nós precisamos orar a Deus. Existem vários exemplos na própria palavra de Deus que fala, né, que Jesus orou ao Senhor em vários momentos. Antes de tomar grandes decisões, Jesus pediu ao Pai. E assim também a gente deve fazer, né? Um culto de oração é mais ainda enfático que a gente passe a orar cada vez mais, né? Isso deve ser presente nas nossas vidas. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas se esfriam, não querem mais orar, ou oram de uma maneira totalmente automática, né? Algo corriqueiro. Então, a gente precisa ter intimidade com Deus. E essa distância até Deus, ela é muito simples. Basta orar. A oração ela não pode ser um monólogo, né? A oração ela não é só peço e não escuto, não recebo feedback. Não é assim que funciona, né? Para a gente poder fazer a oração ela precisa ser um diálogo. E aí eu queria ler com vocês alguns versículos. O primeiro versículo que eu gostaria de ler é o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lá diz assim, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus
e ele se aproximará de vocês. A dependência, submetam-se a Deus. Essa é a dependência que a gente precisa ter em relação ao nosso Pai. Nós precisamos ser dependentes dele em todo o tempo. Todas as nossas decisões precisariam ser tomadas segundo a vontade dele. E para isso, a gente precisa orar. Orar não é apenas eu falar sem escutar. Eu preciso também poder escutar. E é o que está lá em Jeremias 33:3. Lá em Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim e eu responderei, é o que diz o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos clamar ao Senhor e também escutar aquilo que Ele está respondendo, né? A oração, ela não é um monólogo, ela precisa ser um diálogo. Eu falo e eu preciso também escutar. Quanto mais tempo a gente tem de oração, quanto mais a gente ora a Deus durante o dia, durante a semana, maior vai ser a intimidade com Deus e a gente vai entender melhor os direcionamentos que Ele tem nas nossas vidas. E para fechar, eu queria ler com vocês Mateus 6, versículo 6. Onde que a gente precisa fazer a oração? A oração precisa ser feita em qualquer lugar, né? Mas existe um lugar melhor para fazer a oração. O melhor lugar para fazer a oração ela é de intimidade, então eu preciso fazer no íntimo. E aí a palavra de Deus nos orienta a fazer essa oração onde? Num local secreto. Lá em Mateus 6, versículo 6, diz assim pra gente: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Assim precisa ser as nossas orações. Nós precisamos buscar cada vez mais intimidade com Deus, para que Ele possa nos confortar, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa mover e transformar o coração, tanto nosso quanto também de outras pessoas. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. E isso é graças também ao poder da oração. Eu e você precisamos orar cada vez mais, buscar essa intimidade com Deus, falar e também aprender a ouvir. Ouvir porque Ele também irá nos responder, né? Foi o que nós lemos aqui nesses versículos, e essa oração, ela precisa ser no íntimo. Então eu queria que nesse culto de oração, né, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, que você pudesse orar no seu quarto, achar um local para que você possa orar em secreto, orar pela sua vida, orar pelas aflições, pelas angústias que tem tomado, talvez você, sua família, seus familiares, seus amigos, para que isso tudo seja repreendido em nome de Jesus. Queria que você também orasse pelo nosso país, que você orasse pelas autoridades, pelas nossas famílias. Tantas e tantas famílias têm, nesse momento, né, tão difícil no mundo, têm se dissolvido, né? Então que a gente possa sim orar para que Deus possa restaurar as famílias, restaurar esses relacionamentos, restaurar o nosso coração, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos a graça de Deus, né? Porque a oração, ela é poderosa. A oração, ela é poderosa para transformar, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, sendo respondida, obviamente, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Que você possa, nesse culto de oração, buscar mais intimidade com Deus, num local secreto, e que a sua oração, certamente, ela vai ser atendida. Não existe um jeito certo de orar, não existe uma regra para orar. Até na palavra de Deus, né, Jesus nos dá ali o Pai Nosso, que é um exemplo de oração. Mas a oração, ela precisa ser espontânea. Ela não tem um jeito certo, né? Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, do jeito que você orar, a sua oração, ela vai chegar ao nosso Pai e Ele vai te responder.
Que você tenha uma noite abençoada, uma noite de oração, que você tenha um restante de semana também abençoado. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família abundantemente e que você tenha a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém.